Bom dia, irmãos, com Jesus. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. E neste precioso momento em que nós vamos começar com a leitura da nossa Bíblia, gostaria que vocês assegurassem as Escrituras de Apocalipse capítulo 17. E aí vou começando lendo no versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, ou escarlata, como queria dizer, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome misterioso, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, e a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era já não é, e ela também, o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 12 chifres que viste são 12 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e língua. E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta. Vamos repetir para vocês ouvirem. E os 10 chifres que viste na besta
são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolação e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia e que dê à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste, escuta, a mulher que foi vista em cima das águas, e esta mulher assentada sobre uma besta de cor vermelha, escarlata significa vermelha, a Bíblia, de acordo com o Espírito de Deus que estava mostrando o seu servo, aí no 18 disse, esta mulher que viste assentada sobre cor de escarlata, disse esta mulher, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nosso Pai Celestial, Tu és Deus, mas ninguém consigo, e não há nada plano no mundo de Satanás que pode fazer que o Senhor não sabe. Todos os planos do diabo o Senhor conhece, mas muito pouco Satanás conhece o seu plano. Então nós queremos pedir a Tua presença nesta hora, para o Senhor abrir o entendimento e dar coragem a todos que estarão ouvindo esta fita e saber qual misterioso é o Senhor, como o Senhor tem conhecido passo a passo o plano de Anticristo e do seu poder. Nós queremos deixar em Tua presença agora. O Senhor cure qualquer enfermidade, qualquer dor que alguém sentir, o Senhor cure, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, irmãos, profeta prega e intitula uma mensagem que temos aqui, nomes blasfemos. Nesta mensagem que o irmão Branham pregou em novembro de 1962, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, na sua página 27, diz aqui, eis que temos o nosso visitante dominical aí, da Igreja Católica, contando-nos precisamente o que é. Está vendo? E esta resposta quanto a isso disse, mas espere, disse, tenho havido todo tipo de nome, disse, formaria 666. Eu disse, mas esperei. Disse, pode ser que o seu nome forme 600, mas eu disse, não estou, no entanto, assentado sobre 7 montes, governando o mundo. Está vendo? Vem? Isso mesmo, está vendo? Então o irmão Branham estava falando com um elemento da igreja católica, que ele estava falando que o número 666 tem havido em tantos nomes com essa coincidência. Isso formaria também o número 666. Tenho visto, não é? Este visitante disse ter visto os nomes que coincidem com este número 666. Entre aspas. Mas escute, o profeta disse, eu disse, mas espere um pouco. Sim, você tem visto. Tem às vezes coincidências de nomes, que às vezes também coincidem com 666. Mas o profeta disse, você pode observar com muita atenção, não é? Pode ser que o seu nome forme 600, pode ser que o seu nome, qualquer um neste mundo, tenha um nome que coincide com 666, pode ser. Mas o profeta disse assim, mas eu disse, não estou, no entanto, assentado sobre 7 montes governando o mundo. Você pode ter este nome, que coincide com o número 666,
mas muito menos você está assentado sobre 7 montes e governando o mundo inteiro. Mas a pessoa destacada que tem este nome, que também coincide com 666, ele está sentado sobre 7 montes, governando o mundo inteiro. E a Bíblia diz que este representa uma igreja que está governando o mundo inteiro. Agora, por que eu digo que representa uma igreja? Sem dúvida alguma, a Bíblia afirmou-nos neste livro de Apocalipse, onde nós lemos, aí no versículo 15, diz como? Diz que a mulher que viste, que está sentada sobre muitas águas, e essas águas representam o quê? A Bíblia nos diz que essa água representa povo, língua e nações. Disse as águas que viste, onde se assenta a prostituta. São povos, multidões, nações e língua. Agora, você aplica este símbolo da mulher como uma igreja que está assentada sobre povo, língua e nações. No mundo inteiro, não precisa a gente revelar qual é, mas no mundo inteiro já não existe mais nenhuma igreja que está dominando o mundo inteiro através da religião, governando, até fazendo obedecer os reis da terra, excepto a Roma Católica. Esta é a única que está sobre este poder. E esta Bíblia afirma que esta mulher, escute esta mulher, a atitude dela, esta mulher, quando foi levado em espírito, o homem de Deus, olhando com muito cuidado, aí no versículo 3, e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mesma mulher que está governando povo, língua e nações, ela foi vista, a mesma mulher, assentada sobre um poder de cor ensanguentados, de cor de sangue, vermelho. Significa que um dado momento, se esta mulher tomar a atitude de poder matar, não é para duvidar, porque esta é a profecia e ela terá que se cumprir. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, tá vendo? E adornada com ouro. Não é uma mulher qualquer. Qual é a mulher do mundo que está rodeada de ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação? Vem? E na sua testa estava escrito o nome Mistério, tá vendo? E a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Pergunto, se você aplica ser uma mulher natural, qual foi a mulher natural que uma vez esteve grossa por matar os santos? E nós sabemos através da história qual foi este tipo da mulher que representa a igreja, que assassinou os cristãos, e que hoje a Bíblia diz que esta mulher, ela está com cheio de sangue. Se derramou sangue no princípio, esperamos que vai derramar sangue outra vez. Quem matou uma vez, não é novidade se vocês ouvirem que ele matou pela segunda e pela terceira vez. É obra, é ofício. É ofício. É por esta razão que vocês viram que o João admirou, vendo esta mulher. Não estava admirando, João não estava admirando esta mulher, porque ela fazia este ato. O que lhe espantou bastantemente João foi de ver que não era uma mulher qualquer, era uma igreja. Professava ser uma religião. E João ficou espantado com isto, sendo uma religião. Por que está agindo de uma maneira tão estranha? É por isso que o profeta pregou esta mensagem, nomes de blasfêmia. Esconder-se atrás da religião, mas exercendo as funções pagãs. Escondendo-se através da religião, mas com atos criminais.
Isto é que é mais triste diante da presença de Deus. E aqui está uma coisa. Aí no 15 disse, são densidades e multidões de povo. Está vendo? Com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho das suas prostituições. Agora observe. Levou-me no espírito a um deserto. João afirma isso. Diz que ele foi levado no espírito a um deserto. Para ele fazer o quê? Deus queria revelar o seu segredo ao seu servo. O diaglota enfático agora está vendo e vi uma mulher assentada sobre uma besta vestida de escarlata, cheia de nomes blasfêmicos. Agora, no Rei Tiago, uma das traduções bíblicas em inglês, cheia de nomes de blasfêmia, só um momento agora. Acharei aqui num instantinho. Apocalipse, esse Apocalipse 3. Muito bem, aqui está muito bem Apocalipse. Eu quis dizer Apocalipse 17, versículo 3. Agora, ouça o versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. É assim que o inglês colocou. Mas o grego original do diaglota diz deste jeito, em Apocalipse 17:3, fala assim, ouça, e ele me conduziu no espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, cheia de nomes blasfêmios. Isso é muito diferente de nomes de blasfêmias para nome de blasfêmios. O que é isso? E nós agora, ela era mãe das prostitutas. Todos nós sabemos disso. Agora, o que é isso? Você não precisa dizer, pois está certo. E isso tomaria a Igreja Católica Romana, mas ela está cheia de nomes blasfêmios. Quais são os nomes de blasfêmios? O profeta menciona metodista, batista, presbiteriana, luterana e todas chamando-se de Igreja de Deus, nomes blasfêmios. Muita diferença entre nomes de blasfêmia e nomes blasfêmios. Chamam-se de Igreja de Deus, representam-se diante do mundo em reuniões para jogar cartas e bebendo e agindo indevidamente e jantares de sopa e tudo. Mas todo tipo de coisas. Até há uma igreja, há uma só igreja. Você nasce nela, você não entra aí até ser lavado no sangue do Cordeiro e selado pelo Espírito Santo. Que diferença entre nomes de blasfêmia e nomes blasfemos? Entende? O profeta disse, captei isso esta manhã, quando eu estava lendo aqui. Descendo, algo me disse, entre em seu quarto, pegue o diaglota, não é só obediência, só isso. Entrei e escolhi Apocalipse 17, pensei, para que tu queres que eu leia isto? E comecei a ler, logo que iniciei, aí está, peguei um lápis e anotei, eu disse, aí está. Agora, reclamam de eu falar contra organizações. Irmão Branham já está falando. Muita gente me criticam porque eu condeno as denominações. Mas ele diz assim, são esses nomes blasfêmios que chamam a si mesmo de Igreja de Deus, Igreja de Cristo, Igreja da Metodista e Igreja de... São casas de associação. Lembrando, são casas de associação, não igreja. Uma igreja que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que ela é? O corpo místico de Jesus Cristo em operação na terra, formado de membros, formados de membros de qualquer destas congregações que fossem membros do corpo de Cristo. Você tem de nascer nela, não se unir a ela. Unir-se a ela é nomes de blasfêmia. Unir-se à igreja, ir na igreja como membro. Irmão Branham disse, você está a ir entrar na igreja de nomes de blasfêmia. Porque o cristão nasce como cristão.
cristão nasce como cristão. Uma alerta que eu quero vos trazer. Irmãos, numa família, quando a criança nasce, ele nasce com nome, nasce com espírito, nasce com as características daquela família, certo? Mas uma coisa que eu tenho a lhe mostrar ali, este filho que nasceu naquele lar não tem como sair daquele lar para outro lar. Não tem como, ele nasceu naquele lar. É a mesma coisa que vocês podem ver, uma pessoa que está convosco há tanto tempo na congregação, um dia se afasta desta congregação para outro, não precisa vocês criar pontos de interrogação. Isso está mostrando que não foi filho nascido dali, mas talvez seja um filho infiltrado. E o filho infiltrado, dado o momento, terá que sair para ir onde está o pai. Então o irmão Branham é isso que está dizendo. Um filho verdadeiro é do corpo místico de Jesus Cristo. Ele nasce ali. Não se afilia, não se une. Ele nasce como filho. Agora, ele diz assim, esta mulher, seu poder, vem, se agora mesmo que vão pegar todas as pessoas que têm ideias estranhas sobre religião para enviá-las para Alasca. Você já viu isso? Todas as nações, todas as nossas crenças estranhas. O que é isso? O Concílio Mundial da Igreja. E a católica está em sua grande comoção que está se dando no Vaticano agora naquele momento, lá onde estão tentando, e todos estes bispos e assim por diante, estão tentando chegar a um acordo para combater o comunismo. O mundo combatendo o comunismo e só unindo-se ao catolicismo. E é justamente como é hoje. Aqui estamos. Vem? Agora, olha, o profeta disse que os bispos estão lutando para poder se unir, para lutar contra o comunismo. Eles estão vendo, parece que o comunismo é grande inimigo que eles têm. Mas a Bíblia diz assim, mas a besta, igreja, chamadas igreja, elas não são igreja. Deixe-me certificar que estejam gravados. Deixa certificar que isso fique gravado. Eles não são igrejas, são casas de associação. As pessoas se unem a elas, mas não se unem à igreja de Deus vivo. Você nasce nela pelo batismo do Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo, estas virtudes estão seladas em você pelo Espírito Santo. E portanto, quem nasce de Deus não comete pecado. Não pode, aí está. Oh, que coisa! Poderíamos conversar o dia todo, não poderíamos? A igreja é o corpo místico de Cristo, nascida do fôlego de Deus, entendeu? A igreja de Deus nasce do fôlego de Deus. Deus soprou o fôlego nas narinas espiritualmente de Adão e ele se tornou a alma vivente. Sabia que os pentecostais, ou a verdadeira igreja pentecostal, nasceu do fôlego de Deus? Deixe-me ver só um minutinho. Exatamente sobre isso, deixe-me ver só um minutinho. São João, creio, para onde estou me dirigindo agora? Verificamos se a igreja de Deus nasce ou não. São João, vejamos. Creio que seja mais ou menos em São João 16 ou 19, 20, uma coisa dessa. Então, creio que teremos isso agora, daqui a nada. Deixe-me certificar, ler isto para você, para ver se a igreja nasce do fôlego de Deus ou não. Como Adão foi ao princípio. Observe, como Adão no princípio respirou e viveu através do fôlego da vida de Deus, assim a noiva do Senhor Jesus Cristo terá que viver com o fôlego da vida de Deus. Escute, o irmão Branham disse que Adão, quando Deus formou Adão, ele não procurou outra mecânica para soprar Adão e respirar. Disse, foi o sopro da vida de próprio Deus
que introduziu no seu filho Adão. Agora, minha pergunta é, qual é o fôlego da vida que Adão respirava? Irmão Branham, Adão não respirava o outro fôlego da vida, exceto o fôlego da vida de Deus. O verdadeiro Filho de Deus não tem outra respiração senão respirar a palavra de Deus. E Jesus disse, pois, em São João outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Observe, o Pai que o enviou foi nele. E Jesus estava com o Pai. E o Pai o enviou. Vem? O Pai o enviou. E o Pai estava nele. O Pai que enviou estava nele. Vem? Note, desculpe-me, não foi minha intenção dizer isso. Olhe, se Deus tempera esta noiva com esse espírito, então não tem como. Então, na mensagem ordenação, o profeta prega uma mensagem com o título Ordenação. No seu parágrafo 11, ele diz assim: assim sendo, eu fiz esta afirmação, que não há tal coisa como denominações da igreja. Como denominar a igreja. Não tem essas coisas em Deus. Não tem em Deus como essas coisas de denominar, dar no nome. Não há tal coisa. É denominação de loja. O termo loja é usado no sentido de associação, como por exemplo, loja maçônica, tradução. Você simplesmente nasce na igreja. E quando alguém diz, eu sou presbiteriano, você pertence à loja presbiteriana. Está vendo? Porque você nasce. Eu sou batista. Você pertence à loja batista. Não há igreja batista no mundo. Não há nada. Isso está a dizer em Deus. Não há nada em Deus. Uma igreja denominada a igreja de João Batista ou Batista. Ou a igreja presbiteriana. Não. São as associações dos homens. Então o profeta disse, são lojas dos homens. São lojas de associações. Não há tal coisa. E buscamos isso. E descobrimos na Bíblia que até mesmo dizer tal coisa é blasfêmia. Só falar, nós somos assembleanos. Disse, é blasfêmia. Vem? Isso mesmo. Leia direto no masculino original, do diaglota enfático, que a Bíblia disse que este poder chamado a igreja está cheia de nomes de blasfemos. Vamos olhando bem. Vamos olhando bem. Bem. Aí no versículo 3. E levou-me em espírito. Isso é Apocalipse 17. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias. Nomes de blasfêmias. O irmão Branham disse, não seria nomes de blasfêmia, seria nomes de blasfêmio. Você chamando a si mesmo cristão e colocando a si mesmo como cristão e simplesmente vivendo qualquer tipo de vida, vem? Você se chamando de cristão enquanto vive outro tipo de vida. Isso certamente se compara com um sonho que uma irmã aqui da igreja teve, que nós explicamos aqui esta manhã. Agora, nós temos tempos bíblicos. A maneira que ordenavam um ministro era através do reconhecimento de um dom de Deus nesse ministério. É assim como nós ordenava. Escute, disse a ordenação dos ministros nos tempos antiguados era detetado através do dom que manifestava nesse ministro, no seu ministério. Eu que já obrigava para poder ungir esse ministro. Mas há tantos ministros ungidos que nem dom não tem. Nós queremos que estes representam o corpo partido de Jesus Cristo. E queremos que um cristão tenha o dever de tomá-lo. Nós queremos que um homem que não esteja vivendo correto, que vem e a toma sem estar vivendo correto, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É por isso que essas igrejas, chamando-se cristão, foram achadas na Bíblia cheias de nome de blasfêmio.
Vocês vêm porque tomando comunhão e saindo e vivendo qualquer tipo de vida causa uma maior pedra de tropeço do que todas as coisas. De venda legal e bebidas que há por todo o país. Você vê uma prostituta na rua, você sabe o que ela é? Olha a maneira que ela age e se veste. Você a conhece logo. Mas um cristão não deveria fazer isso. Isso, se você vir ou ver em um lugar por aqui diz depósito de bebidas e vinhos, whiskies e assim por diante, você sabe o que é isso? Esse lugar sem dúvida, dança, bailes e assim por diante, você sabe o que é isso, mas espera-se que se chama de cristão enquanto vive esta vida. Mas quando você vem em um lugar e professa ser filho e filha de Deus, entra lá e a primeira coisa que vê é negar a própria escritura para ajustar a uma. Irmão Branham disse, a única maneira que mostra que você está fora da linha, disse não é por outra coisa, é você negar a escritura e se ajustar a outra vida. No parágrafo 51. Vem? Eu já disse isso. Ver essas pessoas virem e tomar comunhão. Tomar comunhão. Vem? Aí está aquela coisa que é maligna. Vem? E logo sair lá na rua e viver simplesmente como o resto deles. Essa é a maior pedra de tropeço que há. Eu preguei aqui há não muito tempo as decepções. Aleluia. Preguei sobre as decepções no juízo. Aquele transbandista de bebida não vai ficar decepcionado quando ele ouvir que sua sentença é para ir ao inferno. Ele não vai ficar decepcionado, nem vai ficar decepcionado o mentiroso, o ladrão. Mas o decepcionado vai ser aquele que pensou em estar certo. Esse é o tal. Certamente haverá muito disso. Nós sabemos disso. Os que dizem estamos na igreja, estamos adorando Deus vivo, estamos dançando, estamos alegrando, estamos adorando. Para naquele dia ser dito, apartai-vos de mim, vós que praticavam a iniquidade. O profeta disse, esses é que terão grande decepção. Esses é que ficarão muito decepcionados. Mas um ladrão, um assassino que sabia que toda a vida viveu derramando sangue, matando, prostituindo, roubando, e ser dito que você, através das suas obras, cabe-te no lago de fogo, isso não será decepção para ele, mas será decepção naquele que pensava que estava indo à igreja, estava se escondendo através da religião, para naquele dia dizer, não te conheço. E que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Isto é algo com que não se pode brincar. Há algumas semanas atrás, havia alguém aqui sentado entre nós, vivo, um ótimo irmão Taylor, e ele está na glória. Esta noite, ele se foi em apenas um momento, e agora nós sabemos que algum dia nós iremos. Por isso agora é a hora de vivermos de certo. Agora é a hora. Irmão Branham disse, é a hora de vivermos de certo. Não se importa, irmão, que vocês não assistem mais cultos vivos em nossa presença. Mas te digo, é a hora de viver ainda mais perto, mais certo do que nunca. Porque de qualquer das maneiras, Ele pode nos chamar para o reino. Se calhar não avistarmos mais. Mas o que eu te digo é a hora de vivermos a vida certa. E esperarmos que Ele nos recolha enquanto estamos com a mente limpa. Isso ficaria muito bem para cada um. Irmão Branham disse, recordem, no parágrafo 54. Recordam da lição desta manhã? Estas virtudes têm de estar ali dentro, antes mesmo que a pedra de coroa venha sobre isto. Ou
você poderia gritar, você poderia cantar, você poderia falar em língua e dançar. Isso não tem absolutamente nada a ver com isso. Até que estas coisas escrituristicamente provadas e seladas em você. O Espírito Santo sela você interiormente como um indivíduo. Então você é filho e filha de Deus. Tenho ouvido pessoas falarem em língua que não tinham o Espírito Santo. Vocês sabem disso. Já ouvi bruxas falarem em línguas. Curandeiros falarem em línguas de beber sangue numa caveira humana e invocar o diabo. Sim, senhor. Assim isso não é. Já vi bruxas, feiticeiros, vi a ocasião em que um lápis deitado e foi para cima e para baixo da chaminé de fogo e tocou aquela barba e um corte de cabelo e escreveu em língua estranha. E um camarada lá de pé simplesmente rabiscou para lá e para cá. E escreveu e contou exatamente o que aquilo dizia. Agora, você sabe que isso não é Deus. E você conhece todas essas coisas. O irmão Branham está dizendo que viu o feiticeiro. Feiticeiro que lançou um lápis para cima, para baixo. E a instante, o lápis se transformou em chama de fogo. Em uma lamparina. Em uma vela. E por sua vez, pegou outra vez, escreveu em língua estranha. E depois começou a interpretar, isso poderá chamar do Espírito Santo? Se alguma coisa que você não sabe, o diabo é muito fácil personificar os dons. Ele personifica os dons. Portanto, falar em língua não significa que você é de Deus. A operação de milagre não prova que você é de Deus. É a coisa, os frutos do Espírito que prova que você está em Deus. Quando se vê aquela vida selada pelo Espírito Santo, Deus assim seja aqui, assim seja conosco. Se cometemos pecado, que o grande Pai Celestial nos perdoe por isso. Amém? Agora, o irmão Branham está falando acerca de nomes de blasfêmias. Disse, nome de blasfêmias, ou nome de blasfêmios que estão ouvindo, o irmão Branham disse, não é outra coisa senão as igrejas e associações que os homens, quando se organizam, eles intitulam, dão nome. Nossa igreja chama tanto. Então ele disse, não passa a ser as lojas, as associações dos homens. Agora, ele mostrou, disse, olha só para a escritura de São João capítulo 16, começando do versículo 1, disse, tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. O Espírito Santo disse, eu vos informo essas coisas para que não vos escandalizeis. Se vocês verem esses companheiros que se chamam cristãos levantar contra um irmão, levantar contra uma igreja igual, é para não se escandalizar. O Senhor Jesus falou em São João capítulo 16, versículo 1, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. O que aconteceu? Veja no versículo 10. Expulsaram-vos das sinagogas. O que é sinagoga? São igrejas. Se isso acontecer, vocês serem expulsos, serem excomungados na igreja, não se preocupem. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazendo em serviço a Deus. Há de chegar a hora em que as igrejas vão se levantando dizendo que aquele que negar, nós temos que condenar. A igreja tem poder, pensando que estão servindo a Deus. Disse, eles se levantarão, vos expulsarão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Estará pensando que está fazendo algo de Deus. E isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Isto vos farão eles. Quais? Esses que têm nome de blasfêmia. Vos farão isso a vocês, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito.
E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Eu estou vos alertando que se essas coisas acontecerem, simplesmente para lembrar que nos disse quando estava conosco. Irmão, eu sempre vos disse, não pense que o diabo parou ali, na primeira nossa quarentena. Ele ainda está pensando em outros métodos, porque ele conhece o que está procurando, ele conhece qual é o objetivo que ele tem. E Jesus disse a mesma coisa, mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? E no 17, Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 17, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes, como as serpentes, inofensivos, como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque ele vos entregará aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Tenham cuidado. Eles um dia hão de vos entregar aos governos. Eles vos baterão, vos sacudirão, vos amaldiçoarão nas igrejas deles. E ele disse no 18 de Mateus capítulo 10, e sereis até conduzido à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Glórias a Deus. Irmãos, uma coisa séria que temos que ver, de acordo com o que está a dizer a Bíblia. Escute no 18 uma advertência. E sereis até conduzido à presença dos governadores. Deus deixando que o filho, o eleito, passasse por presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Aquele momento da tribulação, que nós achamos para ser açoitado, às vezes é a única maneira que Deus está a usar este canal para fazer chegar a mensagem a esta gente, para que eles não venham ser julgados com coisas que nunca ouviram. Mas quando vos entregarem, 19, mas quando vos entregarem, não vos deixe cuidado como ou o que a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E os odiados de todas sereis por causa do meu nome. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém? Quando pois vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Oh, glórias a Deus! Nós não acabaremos de percorrer cidade em cidade sem que o Filho do Homem venha. Sem que o Filho de Deus venha. Então, aí está em Mateus 23, versículo 16. E ama os primeiros lugares das ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e a serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. São esses que sentam lá como grandes, nesses grandes nomes de blasfêmia. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Isso é Mateus 23, versículo, começando de 6 para baixo.
E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Agora, escute. E no 12 diz, o que a si mesmo se exalta será humilhado. E aqui se a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Que Jesus estava a criticar os que tinham nomes de blasfêmios. Eram setas, havia setas aí. Escribas, fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão para entrar. Veja o diabo que está fazendo, impedindo que os filhos de Deus adorem, e nem eles querem adorar, nem deixam os outros que adorem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob protestos de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho de inferno 2 vezes mais do que nunca. Agora olhamos, então, na mensagem A Voz do Senado, parágrafo 43, observe. O que nós dissemos agora, as escrituras se cumprirão exatamente, porque nós temos o sinal de Sodoma no natural. Quando foi que houve mais, veja o profeta disse, quando foi que houve mais homossexuais, perversões e coisas assim, como há agora? Qual é mais o tempo que houve mais homossexualismo, perversões e coisas assim, ultrapassando esse tempo de agora? Uma geração adúltera e perversa, quando você nem sequer pode ligar a sua televisão sem que haja algum tipo de coisa suja, obscena de Hollywood, e pessoas que chamam a si mesmas de cristã deixam de ir ao culto de oração para ficar em casa e ver tais coisas. Isso mostra que o Espírito está em você. Isso mostra que tipo de Espírito está em você, correto? E as mulheres se vestem do mesmo jeito que aquelas, e os homens as deixam guiá-los de uma parte para outra, como elas fazem lá. Vamos nos fazer de Hollywood os nossos exemplos. Vamos crer na palavra de Deus. Está certo? Acerca disto. E esse mesmo grupo pode ver a palavra de Deus vindicada. O que fazem eles? Eles riem disto, porque eles estão mortos, eternamente mortos. Eles nunca estiveram vivos. Se eles alguma vez estivessem estado vivos, eles estariam vivos para sempre, eternos, amém? Mas eles nunca estiveram vivos. Eles sempre estiveram mortos. Pode ser que eles sejam polidos e creiam nisto, naquilo ou naquilo outro. Jesus disse, vós hipócrita, para eles, para aqueles sacerdotes naquele dia. Como podem vocês dizer coisas boas quando da abundância do coração fala a boca, chamando-me Rabi ou mestre? Ele sabia o que estava no coração deles. Ele sabia, ele podia perceber o que estava no coração deles. Ele era a palavra. Vem. Em Apocalipse 3, versículo 9, diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrados até os pés, e saibam que eu te amo. Sinagogas de Satanás. Esses que têm nomes de blasfêmios. A Bíblia disse isso. Os judeus que se chamavam deles como se fossem judeus. Mas a Bíblia, o Espírito Santo diz, enquanto eram sinagogas de Satanás, irmão, ninguém poderia negar que o Judas poderia se chamar que eu sou apóstolo.
Ele foi apóstolo. E se ele estivesse vivo, diria, eu sou apóstolo. Ele diria. Mas imagine, apóstolo do diabo. Se intitulava como apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo captou isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Onde ele diz assim, deixa olharmos, ele estava a falar exatamente sobre as sinagogas de Satanás também. Você há de olhar aí como ele diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele disse, quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregados, não recebestes, ou outro evangelho, que não abraçaste, com razão sofrereis. Amados irmãos, se vocês receberam outro Espírito durante este período, e receberam outro evangelho, fora deste que já vos preguei, já vos mostrei, já o profeta nos mostrou, o Paulo falou para o povo de Coríntio, o povo que ele pregava, disse, hão de sofrer. Ele não amaldiçoou este povo, porque ele estava exaltando, com razão sofrereis. Se vocês receberam outro Espírito, fora do Espírito do profeta, fora do Espírito do irmão Branham, receberam outra mensagem, fora da mensagem que pregou o irmão Branham, com razão sofrereis. Paulo continua dizendo, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Se eu sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feitos conhecer totalmente entre vós. Se vocês me acham que as minhas pregações são rudes, são fortes, não estou fazendo essas pregações usando a ciência, a sabedoria, a teologia, mas faço isso pela palavra do Senhor. E eu faço isso porque a palavra também condena essas coisas. Mas olha o que ele disse no 7. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Eu mesmo na falha, eu tenho me humilhado, para deixar sempre ocasião a exaltação a vocês. Outras igrejas disposei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, ninguém foi pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acácia. Por quê? Porque não vos amo, Deus sabe. Porque não vos amo, Deus sabe. Mas o que eu faço, farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais apóstolos, ele poderia, tais pregadores, tais pastores, tais pregadores, veja aí onde ele diz no 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eles se transfiguram, como disse aqui, eles se chamavam de judeus, enquanto eram sinagoga de Satanás. Paulo disse, eles se chamarão de apóstolos. Eles se chamarão de fundadores.
grandes homens. Eles tentarão ser grandes homens, mas enquanto são sinagogas de Satanás, Paulo diz, tentarão eles sequer se apresentar como espirituais enquanto são carnais. Tentarão eles querer se apresentar como pessoas ungidas enquanto são falsas. Mas disse, eu nunca cansarei de vos exaltar. E eu sempre continuarei vos exaltando. E aqui a igreja da era de Filadélfia, parágrafo 107, o profeta diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Esse não foi Paulo. Não foi Paulo que escreveu Apocalipse 3:9. Paulo escreveu, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que eu estava a ler. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha para o próprio Satanás se transfigurar a anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurarem em ministros da justiça, a fim de quais será conforme as suas obras. Até os seus ministros se tentam se transfigurando como ministros da justiça, enquanto não tem justiça neles. Sinagogas de Satanás. Então, ora, podemos notar imediatamente que este problema dos falsos judeus ou falsos crentes já existe desde a segunda era. Estes que assim mesmo se chamavam judeus, apareceram logo depois da primeira efusão da primeira era. E agora eles apareciam novamente na segunda era, depois da reforma. É um princípio de Satanás. Este princípio é organizar, reivindicar, e, consequentemente, ser qualificado a direitos e privilégios especiais. Deixa-me mostrar-lhes, lá no passado, na era de Esmira, estas pessoas mentiram e disseram que eram verdadeiros judeus ou crentes, quando eles definitivamente não eram. Eles eram da sinagoga de Satanás. Vocês estão ouvindo? É profeta este. Eles eram sinagoga de Satanás. Não sou eu, esse é o profeta. Eles eram sinagoga de Satanás. Eles eram grupo organizado de Satanás. Porque foi nesta era que vimos o começo de homens no ministério tomando uma liderança não autorizada sobre os seus irmãos ministrados. Vem? Liderança não autorizada sobre os seus irmãos ministrados. Colocaram bispos estabelecidos em distritos sobre pastores. O que vimos a seguir foi que na terceira era havia definitivamente um lugar chamado trono de Satanás. Esta era deu-nos o casamento da igreja com o Estado, com o poder do Estado atrás de si. A igreja ficou literal e fisicamente invencível. Mas Deus quebrou esta prepotência a despeito do poder do Estado. E a reforma trouxe grande luz. Mas o que aconteceu? Irmão Branham está perguntando o que aconteceu? O que aconteceu? Os luteranos se organizaram novamente e se juntaram com o Estado. E novamente vimos a sinagoga de Satanás manifestada nesta sexta era. Naturalmente, que este grupo de sinagoga não diria que eles eram de Satanás. Eles não aceitam dizer que somos de Satanás. Não, Senhor. Eles dizem que são de Deus, mas eles mentem. Porque aquele que é verdadeiro judeu, isto é, o que eles clamam ser, é o que é judeu no interior, no espírito. Bem, se eles são falsos judeus, significa que são, como diz Judas capítulo 1, versículo 19. Não tendo o espírito. Os filhos de Deus são nascidos do espírito. Estes não têm o espírito, por conseguinte, eles não são filhos de Deus. Não importa quão fervorosamente protestem, serem até onde vão para provar que são judeus. Eles estão mortos. Eles são filhos da organização.
e os verdadeiros frutos estão faltando. Eles estão edificados sobre os seus próprios credos, dogmas e doutrinas, e a verdade não está neles, porque eles têm tomado os seus próprios conselhos acima da palavra de Deus. Permitam-me mostrar-lhes o que eu tenho estado tentando ensinar-lhes durante todo este tempo sobre as duas vinhas que vêm de dois diferentes espíritos. Tome exemplo de Jesus e Judas. Desta vez, Jesus era o Filho de Deus, Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus, Satanás entrou em Judas. Jesus tinha um ministério pleno do Espírito Santo, pois como Deus ungiu a Jesus de Nazareno com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso é Atos capítulo 10, versículo 32. Diz, porque foi contado Judas, já está falando de Judas, foi contado Judas conosco e alcançou sorte nesse ministério. Olha só, não é por acaso quando chamamos que esses todos nomes são nomes de blasfêmia. O Judas também alcançou sorte no mesmo ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando ele dizia que ele era do ministério do Senhor Jesus Cristo, alguém poderia negar? Porque Atos 10:38 diz, porque foi contado Judas. Ele foi contado no ministério, mas não era daquele ministério. Em Atos capítulo 17, Mateus 10:1, e chamados os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o espírito imundo para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E este espírito que estava em Judas esteve também interruptamente no ministério de Jesus. Então, ambos chegaram à cruz. Jesus foi dependurado na cruz, voluntariamente, dando sua vida pelos pecadores e entregando seu espírito a Deus. Seu espírito foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém, Judas, dependurado a si mesmo, o seu espírito voltou para Satanás. Porém, depois de Pentecostes, este mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa vinha, que crescia ao lado da verdadeira vinha. Mas notem, o espírito de Judas nunca atingiu o Pentecostes. Ele nunca subiu para receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas para que foi este espírito de Judas? Para onde foi? Ele foi ela foi por causa da bolsa de ouro. Veja onde terminou esse espírito de Judas. Disse, esse espírito de Judas inclinou muito para os dinheiros. Quantos são os homens estão em desavenças com os seus pastores, seus pregadores por causa dos dinheiros? Ele não podia. Mas para que foi o espírito de Judas? Ele foi por causa da bolsa de dinheiro. Como ele amava o dinheiro. Ele ainda ama o dinheiro. Branham disse, ele ainda ama o dinheiro no presente. Se ele vai no nome de Jesus, fazendo as coisas poderosas e promovendo as grandes reuniões, ele ainda faz muitos mais dinheiro, edifícios, educação e todas as coisas com conceito material. Observe, simplesmente esse espírito que está sobre eles e não sejam enganados. Judas andava com um dos 12, Judas andava como um dos 12. E ele fez milagres também, mas ele não tinha o Espírito de Deus como algo próprio. E ele, na verdade, ele não era verdadeiramente semente. Ele não era um verdadeiro filho de Deus. Não, Senhor. E o mesmo se dá agora na sinagoga de Satanás. Não sejam enganados. Vocês não serão enganados se vocês forem dos verdadeiros eleitos. Jesus disse que vocês não serão enganados. Amém? Vocês não serão enganados. Se forem do verdadeiro Espírito, de verdadeiros filhos de Deus, vocês não serão enganados. Irmãos, espero que nenhum homem, onde vocês estão, orem, escutem essas fitas, leiam essas mensagens. Mas a única coisa que eu vos advirto agora, não permitam uma pessoa que não seja da mesma fé
mesmo que seja da mesma fé, controle a fala. Se esta fala é para te tirar daquilo que você já vinha consumindo, cancele a amizade. Fique com Deus. Melhor é estar sozinho com Deus do que estar com companhia sem Deus. Melhor é estar sozinho, mas com Deus, do que estar com companhia sem Deus. E assim, espero que vocês, Deus vos acrescente esta bênção, esta fé. Lembrando-vos que isso não se interessa da confiança, mas você guarde a sua eleição. Onde está? Guarde a sua eleição. E Deus continua vos abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.